mais uma aula de epístolas gerais. Eu sou o professor Eduardo Maciel e com essa aula nós finalizamos o nosso módulo de epístolas gerais. Agora comentando um pouquinho sobre a epístola de Judas. A epístola de Judas tem apenas um capítulo. O julgamento de Deus é a grande temática dessa epístola. A epístola de Judas, ela é uma advertência solene do julgamento de Deus sobre aqueles que afirmam ser cristãos, mas eles não vivem de maneira piedosa. Tem muita gente assim, né? Tem muita gente que se diz uma coisa, mas na verdade ela é outra. É um personagem, é um ator. Tem gente que encarna um papel de cristão, mas ele só é cristão em alguns momentos, em alguns lugares. Alguns só são cristãos dentro da igreja. Saiu da igreja, esquece. Deus demonstrará misericórdia por aqueles que confiam em Jesus Cristo e fazem um esforço, ou todo esforço, para se manter espiritualmente saudáveis. Essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso alvo, nos manter espiritualmente saudável. É fácil? Não é fácil. É um desafio? É um desafio. Requer um esforço? Requer um esforço. Como tudo na vida, nós precisamos nos esforçar. Falando da autoria da epístola de Judas, o autor ele foi meio-irmão de Jesus e ele também foi irmão de Tiago, o líder da igreja lá de Jerusalém. Tem muita gente que confunde, acha que é o Judas Iscariotes. Não, o Judas Iscariotes é o traidor, já estava até morto nessa época aqui. Ele estava com os discípulos em Jerusalém depois da ressurreição. Então é Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, o autor dessa carta. A data é provável no final da década de 60, provavelmente ali 67, 68, 69 depois de Cristo. Falando um pouquinho do histórico, Judas escreveu para uma congregação que tinha um relacionamento especial. Na carta dele, ele não fala de coisas genéricas, ele fala de coisas específicas para uma igreja que ele estava acostumado a ter um relacionamento mais próximo. Vamos esboçar o livro de Judas com apenas um capítulo? Versículos 1 e 2, saudação e introdução. Versículo 3, o propósito da epístola. Versículos de 4 a 19, a vida ímpia e o julgamento de Deus. Existem pessoas que acham que não vai ter consequência. Existem pessoas que acham que uma hora ou outra tudo vai ser resolvido. Não, 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 não. O salário do pecado é a morte. Se não houver arrependimento, haverá julgamento, porque Deus é o juiz justo. Versículo 20 até o versículo 23, ele vai falar de uma espiritualidade saudável. É o nosso propósito, nossa meta, nosso alvo. Nós temos que buscar uma espiritualidade saudável. E nos versículos 24 e 25, ele vai fazer a oração final. Temas essenciais dessa carta. Primeiro, o falso cristianismo. Porque se existe o verdadeiro, existe o falso. Existe uma falsificação do evangelho. Às vezes você passa assim na porta de alguma igreja e você vê o movimento ali na porta da igreja, você diz assim, nossa, que igreja cheia, que igreja grande, legal. Mas será que lá estão pregando o verdadeiro cristianismo ou será que lá estão pregando o falso cristianismo? Essa era a preocupação de Judas. Segunda temática, a certeza do julgamento. O Senhor ele vai julgar a sua igreja, julgar a sua noiva. O Senhor ele vai julgar a humanidade. Vai haver um dia que todas as nossas obras serão pesadas na balança. Nós estaremos diante
do tribunal de Deus. E o poder sustentador de Deus, porque é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém de pé, é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá força para que a gente possa continuar, para que a gente possa permanecer lutando. Vamos ver a relevância para hoje da Epístola de Judas? Primeiro, a hipocrisia na igreja. Hoje a gente sabe que em alguns lugares, algumas pessoas, não estou generalizando, não estou dizendo que é em todos os lugares, mas desde a época de Judas havia hipocrisia. O que é hipocrisia? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu proíbo vocês fazerem qualquer atividade no sábado, mas eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar das minhas fazendas no sábado. Então vale para todo mundo, mas não vale para você? Isso é hipocrisia. Quando eu peço para você orar, mas eu não oro, isso é hipocrisia. Quando eu peço para você ler a Bíblia, mas eu não leio, isso é hipocrisia. Quando eu peço para você jejuar, mas eu não jejuo, isso é hipocrisia. Eu só posso pedir para você fazer o que eu já estou fazendo. Segundo, a permanência saudável. Nós precisamos permanecer espiritualmente saudáveis. Existem coisas que nos entristecem, existem coisas para te deixar para trás ao longo do caminho, até para você se desviar, até para você se afastar de Deus, mas você precisa permanecer fiel a Deus até o fim. Seja fiel até a morte, que Ele vai te dar a coroa da vida. E em terceiro lugar, para a gente fechar aqui, o aprendizado com as histórias. Judas ele usa muito o Antigo Testamento, como também ele usa muito outros escritos judaicos para falar de uma temática onde as pessoas precisavam aprender, mais sobre a verdade da fé, mais sobre a oração, mais sobre permanecer em amor, mais sobre esperar a volta do Senhor. E nada melhor do que aprender com histórias. O próprio Jesus ensinava por parábolas. Parábolas também são histórias e Judas ele vai se valer nessa carta de algumas histórias do Antigo Testamento e dos escritos judaicos para nos recordar a verdade, tá bom? Fechamos aqui o nosso módulo de epístolas gerais com essas 7 aulas. Espero que você tenha aprendido bastante sobre essa disciplina. Agora que você está preparado, já assistiu às aulas, já leu o material didático, já leu a apostila toda, de capa a capa, agora você está preparado para fazer a avaliação. Faz a avaliação para obter a sua nota, printa, manda para a gente, para o nosso time, para o nosso suporte, e logo, logo você vai estar completando aí esse curso com louvor, tá certo? Forte abraço, se mantenha focado, se mantenha na fé e até a próxima.